dia, amigos. 10 de dezembro de 2024, fato econômico. A economia, além da conjuntura, vem trazer hoje para vocês informações sobre Selic, IPCA, saiu o IPCA de novembro, divulgado no dia de hoje pelo IBGE, meta de inflação e lembrando da questão da carta que o Banco Central vai ter que fazer caso 2024 o Brasil, mais uma vez, não cumpra a meta de inflação de 3%. Moisés, Lucas, tudo bom? Começamos com quem? Tudo bem, André, tudo bem, Lucas? Vai começar comigo, porque eu quero começar trazendo os dados, então, né? Primeiro, vamos trazer os dados aqui do IBGE, que mostrou o seguinte: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, foi a principal informação que saiu hoje no calendário econômico do mês de novembro, né? Que ficou em 0,39%, ficou 0,17 ponto percentual abaixo da taxa de outubro, que tinha ficado em 0,56%. No ano, o IPCA tem alta acumulada de 4,29%. Nos últimos 12 meses, 4,87%. E, com esse dado, ele fica acima dos 4,76% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. E foi maior a variação do que ano passado. Em novembro de 23, a variação tinha sido de 0,28%. Então, esses são os dados gerais do IPCA, né? Ele, mais uma vez, nos últimos 12 meses, ficou acima do teto da meta de inflação, que é 4,5%. No ano, ele está em 4,29%. Faltaria aí 0,21%, então, para ele fechar dentro da meta, né? Será que o mês de dezembro vai ficar dentro desse 0,21%? Então, vamos ver o que acontece, né? Bom, vamos então agora especificamente aos grupos. Depois o Lucas vai falar mais, entrar mais aí, né, nos grupos propriamente ditos. Dos 9 grupos pesquisados, 3 tiveram alta em novembro. Maior variação e maior impacto, alimentação e bebidas. Os motivos o Lucas vai falar já já. Então, alimentação e bebidas ficou em 1,55%, 0,33% foi o impacto desse subitem dentro do IPCA. Depois, transportes, 0,89%, despesas pessoais, 1,43%, subiu bastante também. Aí, tivemos impactos negativos, 0,24 pontos percentuais, né, que foi observado em habitação, 1,53% negativo. E os demais grupos ficaram entre os recuos de 0,04% na educação e 0,31% em artigos de residência. Então, como eu estava falando para vocês, aqui eu quero mostrar, né, a curva de inflação de 2024 até agora, certo? Essa curva de inflação que a gente vê, tivemos ali uma queda bem expressiva lá no mês de abril, mas depois voltou a subir e a gente está nesse patamar bem alto aí, conforme os dados que acabei de falar. E também queria trazer para vocês esse outro dado, que é a comparação entre o índice de inflação geral, né, e também o grupo alimentação e bebidas, que a gente viu ali que esse grupo ele teve uma queda expressiva lá em julho e depois voltou a subir bastante, principalmente impactado por dois subíndices, que é a energia elétrica e também o preço das carnes. Eu gostaria de agora, então, chamar o Lucas, que vai explicar para nós mais os impactos aí dentro desses subitens, Lucas. Muito bem, pessoal. Na verdade, aí, dando um panorama meio geral aí a respeito da inflação, a gente viu que, agora se encaminhando mais para o final do ano, teve alguns aumentos direcionados de acordo com as expectativas que a gente já vinha falando nos outros programas anteriores, né? Agora a gente tem um pouquinho maior de expressividade na parte de itens de alimentação e tudo mais, em função até mesmo das próprias festas de final de ano, e não só por isso, obviamente, tem todo um outro contexto por trás, que eu vou trazer para vocês agora também, aí, com relação à cadeia produtiva, tá? Só vou exibir aqui para vocês, eu estava acompanhando a própria página do IBGE, né, que ela demonstra para a gente por grupos, né, quais foram, visualmente no gráfico, né, quais foram os que tiveram maior expressividade. Então, a gente tem que o grupo de alimentação, como o Moisés comentou, foi o real vilão, de certa forma, né, que a gente fala hoje, dentro
do índice de inflação do mês de novembro. Né? No índice geral desse grupo, ele teve um aumento de 1,55%, enquanto a habitação foi o que teve a maior queda, com 1,53%, né, negativo. Especificamente sobre a parte do grupo de habitação, eu acho que dá para a gente considerar aí principalmente que a mudança de bandeira tarifária, né, que foi um dos principais casos que contribuiu para isso, né, onde que a gente chama aí dos preços administrados, né, então esse grupo em específico teve uma redução grande também por causa disso. Até depois o André, eu acredito que ele podia explicar para nós um pouquinho mais sobre o que são os preços administrados, para o pessoal também ter um pouquinho mais de entendimento sobre isso, né, André? Ok. E dando sequência, então, falando sobre a parte de alimentação e bebidas, até o Moisés comentou também, principalmente o problema foi relacionado à parte das carnes, né, que a gente teve aí um aumento de 8,02% só na categoria de carnes, né? Então, aí foi levado em consideração bastante os dados que vieram desde o início do ano com relação aos preços, né? Eu estava acompanhando ali uma entrevista que foi feita com o pessoal que tem mais conhecimento sobre o mercado, onde que eles falaram que houve uma mudança na matriz de carnes, né? Onde que as fêmeas foram abatidas durante o decorrer do ano, então isso causou uma redução nos rebanhos, né, do início do ano até metade do ano, e aí da metade do ano em diante acabou se reduzindo a oferta de carne no país, né, o que contribuiu para o aumento dos preços de uma forma geral, né. Então, eu até quero trazer uma citação aqui para vocês, de uma reportagem aqui, onde que se diz o seguinte, né, para expectativas para o ano que vem, tá? Mercado futuro mostra uma queda forte, vamos ter um descarte de fêmeas acentuado no primeiro trimestre, e se não tiver uma demanda muito forte, vamos ter uma tendência de preços mais baixos, disse Ramalho, que, no entanto, não aposta em um valor abaixo de R$300 por arroba, tá? Isso aqui foi uma entrevista que foi feita pela Infomoney com um especialista aí do setor, e dando uma perspectiva sobre o que vai acontecer com o mercado de carnes aí no início de 2025, tá? Então, só dando uma sequência aqui no conteúdo que a gente tem sobre os subgrupos aqui, tá? Do IPCA. A gente teve ainda a parte de despesas pessoais, que teve um aumento acentuado aí de 1,43%, e a parte de transportes, principalmente repercutindo aí os transportes no preço das passagens aéreas, tá? Descendo um pouquinho aqui na página do IBGE, a gente tem os dados da variação mensal por cidade do mês de novembro. Tá? E aqui a gente pode observar que a principal capital aí que teve um aumento mais expressivo foi Rio Branco, no Acre, tá? Que ficou aí com 0,92% de aumento, e o Rio Grande do Sul foi, Porto Alegre, no caso, né, foi o que teve o menor aumento dentre todas as outras capitais do país, aí teve um aumento de 0,03%, tá? Então, aí a gente consegue, de modo geral, ver aí quais são os estados onde que está se tendo uma maior expressividade dentro do índice do IPCA, né? Então, a gente pode citar, claro, que além do Rio Branco, no Acre, lá, estados onde que se tem uma produção mais voltada para grãos, aí, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, né? Aqui a gente pode citar também Minas Gerais, né? Minas Gerais é um grande produtor de café. O café hoje ele está também como um dos maiores itens que está tendo um aumento dentro da cesta de alimentação por questões climáticas, onde que se reduziu bastante a oferta, então a produção caiu, né, e o preço acabou se tornando mais alto, tá? Pessoal, deixo a cargo de vocês agora da sequência. Eu só, antes de deixar o André falar, André, eu queria só entrar em mais alguns detalhes ali das carnes que o Lucas estava falando, porque o IBGE mostrou o seguinte, que as carnes, no geral, como ele falou, como tu falou aí, Lucas, subiu 8,02%. E os cortes que mais tiveram alta foram a alcatra,
9,31%, o colchão de dentro, 8,57%, o contrafilé, 7,83%, e a costela também, 7,83%. E também a gente teve uma alta, né, nesse alimentação e bebidas bem forte no óleo de soja, que aumentou 11%, e o café moído, né, que tu falou ali do café, né, o café moído ficou em 2,33%. E os motivos pelos quais o preço da carne está subindo, o motivo que tu falou ali, né, das fêmeas, que diminuiu o confinamento, tem também o clima, que prejudicou o pasto, e também a exportação de carne foi bem alta, a demanda de exportação é bem alta, então o aumento da demanda e diminuição da oferta que causa esse aumento na carne bovina. Mas a gente também vai ver, né, pelos dados, que também tem aumento no preço da carne de frango, que daí é o efeito de substituição, e também o aumento no preço da carne suína, que também são fatores que contribuem para o aumento, a demanda bastante alta, principalmente para o mercado internacional. André. Isso aí. Moisés, eu gostaria que tu botasse aquele segundo gráfico lá, da linha do alimentação e IPCA. Né? Esse aí. Ele vai também te auxiliar ali na fala que eu vou pedir que tu faça um comentário. Se a gente entra no site do Banco Central, ele vai apresentar no site do Banco Central o IPCA de 12 meses, que está por volta de 4,87%. Ou seja, vamos aproximar aí quase 5%. A meta de inflação para esse ano é 3%. A banda para cima e para baixo é mais 1,5%, menos 1,5%, não daria com mais 1,5%, daria uns 4,5% de meta de inflação. Tá? O que a gente tem com 12 meses é uma inflação já muito superior aos 4,5%. Estamos com 4,87% em 12 meses. Falta agora trocar, no âmbito do ano 2024, trocar desse cálculo o dezembro de 2023 e entrar agora com o resultado de dezembro de 2024 para a gente ter a inflação do ano, não mais inflação em 12 meses. Se a gente olha para o próprio Banco Central, a gente vê que está tendo uma certa pressão de preços e o Banco Central está sendo pressionado de uma certa maneira para fazer uma composição de subida de juros, já que a questão da política fiscal está complicada, para controlar essa inflação de demanda que está pressionando os preços a nível interno. Né? Essa inflação de demanda está fomentada muito em prol do incentivo, podemos dizer assim, do consumo que está sendo dado para inflar a taxa de crescimento do PIB do ano 2024. Se a gente tem uma inflação superior ao centro da meta, ou à própria meta de mais 1,5%, 4,5%, o Banco Central vai ter que, ao final do ano, ou no início de 2025, fazer uma cartinha endereçada ao ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, justificando o porquê dele, Banco Central, não ter conseguido atingir a meta de inflação e nem dentro da banda cambial de 4,5%. O motivo podem ser vários, né? Pode ter motivo de descumprimento por algum motivo ligado à tolerância da meta, de você não conseguir, através de choques externos de oferta, choques dentro da própria economia de commodities, fazer com que você não atinja essa meta de inflação, né? Ou de 3% ou de 4,5%. Temos também medidas que o Banco Central pode adotar, mexendo na taxa Selic, para tentar, através de política monetária, puxar essa inflação de volta para a meta ou ela manter ela dentro da banda. Né? E tem as perspectivas futuras, de que as expectativas vão sendo positivas e, ao longo do tempo, a inflação pode convergir ou para a meta ou para a banda da meta. Como a gente já está na reta final do ano 2024, acho eu muito difícil que em dezembro, até a gente vendo a conjuntura atual do Brasil e a conjuntura internacional, que a inflação em dezembro de 2024 seja uma inflação comportada para trazer esse IPCA de 12 meses para dentro do IPCA do ano, e isso dentro de 3% a 4,5%. O que vai ter, então, o Banco Central ter que fazer? Lá, o Campos Neto, na sua despedida de presidente do Banco Central, antes de passar o bastão para o Galípolo, fazer uma cartinha endereçada, então, ao ministro da Fazenda, justificando o porquê
de não ter conseguido cumprir essa meta de inflação, né? Então, vai ter uma cartinha onde ele vai dizer por que não cumpriu, por que não chegou na meta atual, por que não teve sucesso nem para botar entre o intervalo de tolerância, e quais foram os fatores recentes, tanto internos quanto internos, que dificultaram esse alcance da meta de inflação de 3,5% ou até 4,5%. E o impacto que essa comunicação vai ter no mercado e também na política monetária para 2025. Tá? Não vamos estender muito para o período pós-pandemia, né, ou durante a pandemia da Covid, mesmo que alguns já acham que já esteja longe, mas foi logo ali ontem, 19, 20, 21, que não vão nem contar esse período de choques, né, que houve na economia, não só brasileira, como internacional. Mas se a gente fizer esse cômputo da análise 22, 23, a gente vai ver que nesses 2 últimos anos o Banco Central também não conseguiu cumprir a meta de inflação, e aí teve que fazer esse registro, essa cartinha. Antes era endereçada ao Paulo Guedes, agora é endereçada ao Fernando Haddad, justificando o porquê do insucesso do Banco Central de cumprir a meta, né? Que é o que muito provavelmente a gente vai ter agora no ano de 2024 também, e possivelmente, tudo leva a crer, olhando os últimos relatórios de expectativa do mercado do Focus, que 25 também não cumpriremos a meta de inflação, né? Aquele gráfico que o Moisés estava mostrando, aí até eu quero fazer uma pergunta para o Moisés, se você puder inserir de novo na telinha ali, a gente vê que ao longo de 2024, um período muito curto de aproximadamente 1 mês e meio, é que a inflação de alimentos esteve abaixo da inflação cheia do ano, né? Então, ao longo do ano inteiro, quase ao longo do ano inteiro, né, ao longo dos 10, 11 meses, a inflação de alimentos puxou o IPCA para cima. Então, isso tem vários motivos, né? Redução de oferta, clima, depois teve aquela quantidade de incêndio que a gente teve ao longo do Brasil, né, no ano 2024, a seca, a falta de chuva na determinada hora de você melhorar a colheita, né? Isso teve um impacto forte na questão dos alimentos. E a reposição de estoques, né, por parte da Conab, para fazer com que exista uma estabilização dos preços dos alimentos, né? Moisés, o que eu queria te perguntar é o seguinte: existindo essa pressão de alimentos ainda para dezembro de 2024, o que tu justificaria de comportamento para esse primeiro semestre de 2025? Existe uma tendência dos preços dos alimentos continuarem mais altos para 2025, nesse primeiro semestre de 2025? O que tu acha? Primeiro, eu quero te dizer que é importante a gente ter isso em mente, que o preço de alimentação e bebidas é algo que impacta muito num certo tipo de inflação, que é uma inflação básica, né? Ou seja, itens básicos que a gente tem no dia a dia, que a gente utiliza no dia a dia, que impacta mais no bolso do consumidor, né? E se a gente for ver, então, a inflação ao consumidor, porque, assim, uma coisa importante a gente sempre falar, né? Que a inflação que a gente está tratando aqui é a inflação geral, né, de todo o país. Aumento generalizado dos preços. Mas cada família e cada indivíduo tem a sua própria inflação, né? Isso é importante a gente falar. Tanto que o Lucas falou ali da inflação de cada cidade e tal, porque o índice de inflação do IPCA ele é medido em capitais, né? Mas, enfim, eu quero te trazer um outro dado para talvez te responder isso, fazendo uma análise do que passou. No ano passado, por exemplo, nós tivemos uma inflação, porque no início ali eu perguntei, né, será que a gente poderia ter uma inflação mais comportada agora no final do ano? E, de repente, em dezembro, a gente pudesse ter uma inflação aí que chegasse em 0,21%? Que se a gente tiver o índice de 0,21% da inflação, a gente vai ficar dentro do teto da meta, que é 4,5%, né? Porque ela está em 4,29%. Então, 0,21 a mais ficaria em 4,5%. Mas eu fui procurar daí, para tentar responder a minha própria pergunta, como é que ficou em dezembro de 2023? Bom, a gente viu no dado de 2024 que ela ficou acima de 2023. 2023, em novembro, tinha ficado em 0,28%, tá?
E em dezembro foi exatamente o dobro, ficou em 0,56%. Então, o que acontece? A tendência é de que a gente tenha aumento da inflação em dezembro e não diminuição em relação a novembro. Então, provavelmente, a gente vai ver um aumento da inflação, porque essa inflação de dezembro aí é uma inflação por causa do aumento da demanda, especialmente de produtos esses que a gente percebe aí que são produtos que a gente tem falado bastante, né? Por exemplo, alimentação, bebidas, também habitação, por causa da energia elétrica. Para responder essa pergunta que tu fez aí, eu estava acompanhando hoje de manhã, até foi por acaso que hoje de manhã eu estava lendo sobre isso, de que a venda, teve um aumento na venda futura, né? Ou então de o sistema, por exemplo, fazer uma encomenda de energia elétrica para 2025. E quando se a gente vê um aumento, por exemplo, da demanda de energia elétrica, é porque a gente tem atividade econômica maior, né? Ou então um uso maior por causa de algum fator sazonal. Então, a energia elétrica vai aumentar. Talvez a gente tenha uma bandeira tarifária maior em janeiro, talvez fevereiro, e naturalmente que nos meses de verão a gente tem, né? E depende muito de clima também, de como que vai se comportar o clima nas hidrelétricas, se vai chover o necessário ou não. Parece que está mais equilibrada essa questão. Mas uma coisa é certa, vai ter aumento de consumo de energia elétrica, e isso pode impactar na inflação, né? E também tem as questões sazonais, né? Especialmente na parte de a gente ter mais consumo, né, de produtos básicos. E tem um outro detalhe que talvez possa impactar, que é o dólar, né? A gente tem aí uma tendência de ficar o dólar acima de R$6. Então, eu acredito que a inflação vai continuar alta no primeiro semestre de 2025, André. Isso aí, também concordo contigo. Só respondendo agora ao Lucas, a pergunta dele, tem no próprio site do Banco Central, quando a gente entra ali, relatórios de inflação, ele explica ali o que eles chamam de preços administrados. Né? E diz o seguinte, assim, lendo vou ler esse trechinho do relatório de inflação ali do Banco Central. No Brasil, costuma-se chamar de administração o preço que é de alguma forma determinado ou influenciado por um órgão público, independentemente das condições vigentes de oferta e demanda. Preço da carne, preço do leite, né? Na composição do IPCA entram diversos preços administrados que pesam no bolso do consumidor. Os principais são listados aqui a seguir. Preços determinados no âmbito municipal e estadual. Gás encanado, imposto predial, o famoso IPTU, taxa de emplacamento e licenciamento de veículo, taxa de água e esgoto e transporte público. E a nível federal, derivado petróleo, incluindo gasolina, óleo de veículo e gás de botijão, álcool combustível, tarifa de energia elétrica de consumo residencial, tarifa de telefonia e correios, transporte público, incluindo passagem de avião e ônibus interestadual, planos de seguro e planos de saúde. São esses os preços administrados conforme o relatório de inflação do próprio site do Banco Central. Mas isso não quer dizer que esses preços não aumentem, né? E que eles também não acompanhem uma variação de preços do mercado. Só que daí... Mas eles são controlados meio que separado ali do índice geral para ver o comportamento deles, assim, na composição final do índice cheio. Viu, pessoal? Só eu estava dando mais uma observada ali agora que tu comentou isso, quais são os grupos que são afetados pelos preços administrados, né? Naquele gráfico que eu mostrei antes, então a gente pode ver aí que através dessa questão aí da administração de preços por parte do governo, a gente teria um espaço então para reduzir sim, talvez o nível da inflação aí, principalmente sobre o grupo de habitação, né? Aí que a gente encaixa a parte de energia, a parte de tributação e IPTU, né? E sobre o custo também de transportes, né? Porque aí, com relação à parte de transportes, a gente entra no preço dos combustíveis, né? É onde que o governo conseguiria interferir de fato, que aí a gente tem aumentos significativos, né? O grupo de habitação ele já teve uma redução, sim, obviamente,
nesse último mês, né, de novembro, mas com a parte dos transportes aí houve o aumento de 0,89. Então, nesse aumento de 0,89, o governo poderia agir de alguma forma para tentar ajudar a população nesse sentido e também contribuindo com alguma política, talvez algo que possa fazer relacionado à parte do grupo de alimentação, né? A gente vê bastante aí que houve em alguns momentos a importação de produtos vindo de fora do país, né, para conseguir aumentar os estoques de produtos e baixar o preço, né? Tem dois vieses essa questão, né? Tem o lado do produtor rural que faz o produto, né, que quer vender um preço mais caro, e tem o lado do consumidor que quer consumir a um preço mais barato. Então, aí existe uma discrepância entre os dois lados, né? Então, é aí que o governo deveria, de alguma forma, agir. Mas a gente espera, sim, que tudo seja feito, tomadas as melhores medidas possíveis para que nenhum dos dois lados seja 100% prejudicado, né? Trazer um equilíbrio para dentro da economia do nosso país hoje, né? De minha Mas tem parte, um seria isso, detalhe pessoal. importante. Tem uma parte importante aí, viu, Lucas e André? Por exemplo, tu falou dos combustíveis, né? Os combustíveis é muito difícil tu manter num certo patamar, apesar de que a gente vê hoje, porque ela entra em questões mercadológicas, né? Entra, inclusive, no mercado financeiro, entra numa pressão relacionada ao mercado, né? Até da própria as ações da Petrobras. E E a tem tal uma da outra política de preço. Isso. Tá? E tem a questão, exatamente, tem outro problema que é a geopolítica, né? Nós estamos vendo agora, por exemplo, um problema na Síria lá, e no Oriente Médio, que são os maiores produtores de petróleo que é possível você transformar em combustível, e a matriz energética, né, especialmente da locomoção, ainda não mudou. Então, isso é muito difícil, viu, manter dentro de certos patamares aí, né, por parte do governo, apesar de ser um preço administrado, mas é uma equação bem difícil, né, de fazer. Mas, Sim, enfim, ele é um preço administrado indiretamente, né? Não é o governo que define o preço, só para deixar isso bem claro para o pessoal que está ouvindo. Exatamente. Tá? E a própria energia elétrica também, né? Exato. A questão Eu acho que a gente climática. poderia fazer um programa direcionado só para falar sobre isso, que eu acho que vai dar um assunto bem interessante. Mas o que a gente pode dizer ainda sobre isso é que, especificamente, as políticas de preço e o que é praticado dentro do Brasil depende de taxa de câmbio, de preço do petróleo, né, de todo esse contexto por trás, né? Além disso, ainda o que a gente poderia mencionar aí sobre esse assunto, André? Só a questão do petróleo tipo Brent está acomodado abaixo de $72 o barril, né? Petróleo tipo Brent. Então, eu acho que a partir do momento que ele passar dos 80 e tiver uma pressão internacional de caminhar para 100, aí eu acho que a Petrobras novamente vai começar a se mexer lá no Rio de Janeiro para pressionar os postos de gasolina. Mas, por enquanto, eu acho que está cômodo. Mesmo com essa crise lá na Rússia, na Ucrânia, deu, por enquanto, uma sossegada ali em Israel, mas agora parece que Taiwan e China estão se mexendo de novo, né? Mas por enquanto está tudo acomodado, então o barril do petróleo está meio quietinho. Mas já existe aqui dentro do Brasil alguma discussão sobre defasagem de preço da gasolina no Brasil, né? Vamos ver agora, final do ano sempre tem aquela perspectiva, né? Sai o 13º, a população tem mais dinheiro para gastar, então vamos aproveitar, vamos repor um pouco a nossa margem de lucro, vamos subir um pouco os preços. O pessoal está preocupado lá com o Natal e o Ano Novo, Carnaval no ano que vem. Então, tudo pode acontecer e a gente sabe que no Brasil sempre acontecem algumas coisas interessantes nessa transição de dezembro, janeiro e fevereiro, né? Exatamente. Contraditório, André? Oi? Contraditório um pouco é a gente fazer aquela provocação, né? Contraditório é o Brasil ter as maiores reservas de petróleo hoje, né? E ter um dos maiores preços de custo de combustível para a população, né? Então, há algo a se pensar aí que possa ser feito no futuro. Aí é a questão da refinaria, né? Eu tenho petróleo, mas não tenho refinaria, então eu tenho que exportar ela e depois eu comprar de volta refinado para o carro poder andar, né? O meu BID poder andar. Se bem que o BID não anda de gasolina, anda de outra coisa, hein? Mas eu não vou de BID, né? Eu vou de Volkswagen,
Né? Volkswagen que me ouça e patrocina o podcast. Né? Fato Econômico fica por aqui. A economia lei na conjuntura, falando de petróleo, inflação, IPCA, meta de inflação, Banco Central. Grande abraço, voltamos amanhã.